Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, verso 3. Atos 11, 19. O evangelho é pregado aos gentios em Antioquia. Antioquia é o nome de uma cidade. Verso 19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então, depois da morte de Estevão, os irmãos se espalharam. Houve tribulação. Perderam a paz, no sentido externo, porque existe uma paz interna dentro do crente que essa ninguém tira, nem mesmo Satanás. Jesus disse certa feita: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não é a paz que o mundo muitas vezes nos dá, no sentido de que nós nunca mais teremos problemas. Que a sua vida esteja em paz. Você completou ano, então a pessoa diz que este ano seja de paz, de prosperidade, de alegria, de felicidade, de saúde. Ou seja, tudo de bom. Esse é o desejo do nosso coração. Esse é o desejo de qualquer pessoa que ame alguém. E muitas vezes é um sentimento expresso ali tão somente da boca para fora. Por muitas pessoas que muitas vezes nem se importa com você durante todo o ano. Mas quando chega no seu aniversário, essa pessoa vem desejando suas felicitações, de maneira que chega até a nos admirar quantas felicitações essas pessoas nos desejam, quanta paz, quanta prosperidade. Mas os desejos de Jesus para uma pessoa, esse desejo é vitalício, é interno e ninguém pode tirar. É de maneira que uma pessoa, ainda que ela esteja em guerra exteriormente, passando por tribulação, por prova, por aflição, por rejeição, essa pessoa consegue ter paz dentro de si. Porque a paz que Cristo nos dá é a paz que excede o entendimento. Não há como você compreender como um cristão pode estar em paz em meio a tantas tribulações, em meio a tantas dificuldades, em meio a tantos problemas. Muitos de nossos irmãos em perseguição, desde o início da igreja até hoje, morrem. E muitos deles morrem cantando hinos ao Senhor. Ou seja, não perdendo a paz interior que Cristo deu a essas pessoas. Foi Cristo aquele que realmente entende o que é paz. Aquele que teve paz em si mesmo, mesmo quando em sua vida ele sabia que estava vivendo para outras pessoas e para no final da sua vida ser morto por aqueles a quem ele tanto amou.
ele não perdeu essa paz. Então o evangelho é pregado aos gentios em Antioquia mediante uma tribulação, uma dispersão. Os irmãos foram dispersos, ou seja, se espalharam por causa da tribulação que sobreveio a Estevão e eles saíram pregando o evangelho na Fenícia, em Chipre. Eita, mulher! E na Antioquia. Na verdade, muitas vezes nós cristãos passamos a exercer mais fé quando nós somos atribulados, quando nós estamos abatidos e muitas vezes até perseguidos. Depois da morte de Estevão, o evangelho começou a se espalhar. Ou seja, os irmãos criaram, nós não temos como compreender isso, senão entender que aquilo era o Espírito Santo impulsionando aqueles irmãos e mostrando que a morte não era o fim. E que o evangelho deveria ser pregado a toda criatura, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estevão creu e não pereceu, teve a vida eterna. Por isso que Estevão teve ousadia em pregar o evangelho em uma situação de morte. Quanto mais ele via o furor na cara daqueles seus inimigos, mais ousadia ele tinha em falar de Jesus Cristo, em falar da obra de Deus desde o início até os dias de hoje. Verso 19 diz que eles saíram anunciando na Fenícia, em Chipre e na Antioquia, não anunciando a ninguém mais a palavra, senão somente aos judeus. Então eles ficaram ali como quem presos ao território de Israel, pregando tão somente aos judeus. Claro, nós entendemos que tudo faz parte do plano de Deus. Há quem chegue a questionar muitas vezes, por que o Espírito Santo impediu Paulo de ir pregar em um determinado lugar? Por que o Espírito Santo impulsionou Paulo a ir pregar em outro determinado lugar que ele não queria? Houve lugares em que o apóstolo Paulo quis pregar e o Espírito Santo impediu ele de pregar. E houve lugares que o apóstolo Paulo não quis pregar e o Espírito Santo impeliu ele a ir pregar. Então é assim, ser dirigido pelo Espírito Santo é a melhor alternativa. Deus, 2 Timóteo capítulo 2, verso 19, diz que o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. Aparte-se da iniquidade todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, pregar na direção do Espírito é a melhor alternativa. Verso 20 diz: alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Então eles não mediam esforço e não havia fronteiras para ele quando o Espírito Santo os impulsionava, os impelia a isso. Verso 21 vai dizer: a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo
se converteram ao Senhor. Então era isso. Bom é saber que a mão do Senhor está com você aonde quer que você vá pregar. Aonde quer que você leve o Evangelho. Bom é saber que a mão de Deus está com você, como diz aí no verso 21. A mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. Verso 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Então, nós vimos aí que a notícia se espalhou, né? Chegou aos ouvidos da igreja, a igreja, né? Do povo de Deus, dos salvos, os eleitos, os redimidos, os que nasceram de novo. Isto é a igreja de Deus. Não tem nada a ver com denominação, não tem nada a ver com prédios ou localidade de congregar. Então, a notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Enviaram uma pessoa que tinha sabedoria e que podia auxiliar certamente aqueles irmãos em que a palavra de Deus estava sendo anunciada e eles estavam crendo no Senhor Jesus. Barnabé foi o mesmo que o Senhor disse para ir até Saulo e batizá-lo. Foi Barnabé que batizou Saulo. E este mesmo Barnabé, os irmãos de Jerusalém enviaram até Antioquia como auxílio àquele povo que estava se convertendo ao Senhor. Sempre é assim. Deus auxiliando o seu povo por meio do Evangelho. Verso 23. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Ninguém melhor do que Barnabé para um momento como esse. Barnabé já havia presenciado a conversão de Saulo. Barnabé já viu que o poder de Deus não tem fronteiras. Alcança o mais miserável de todos os pecadores. Aqueles a quem ninguém dá nada por ele, é o que Deus pode, por sua graça, converter o coração e fazê-lo um vaso de honra em suas mãos. Então Barnabé já vendo essa obra de Deus, essa manifestação do Espírito Santo trabalhando nas vidas, ele simplesmente, tendo chegado nesse determinado lugar e vendo a graça de Deus, vendo como Deus estava manifestando o seu poder no meio daquele povo ali, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Era um momento de tribulação, um momento de perseguição, um momento de dispersão. Muitos daqueles irmãos certamente estavam aflitos, com medo, porque nós somos carne e ainda que convertidos ao Senhor, ainda tememos muitas coisas. Então Barnabé vai e exorta aquele povo que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Verso 24. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então essa é uma característica dada pelo próprio Espírito Santo a respeito de Barnabé, né? Que Barnabé era um homem bom,
cheio do Espírito Santo e de muita fé, e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Verso 26. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então foi a partir daí que os irmãos foram chamados de cristãos, ou seja, seguidores de Cristo, a primeira vez, né? Então a origem aí é clara do que significa ser cristão. O que significa ser cristão? O que foi que Barnabé disse? Permaneçam no Senhor. Quem é o Senhor? Jesus, Cristo. Então, permanecendo em Cristo, você simplesmente é um cristão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos, porque eles já carregavam as marcas de Cristo em si. Já carregavam as marcas de Cristo em si. Eles caminhavam para agradar o seu Senhor, aquele que entregou a vida por eles e chamando-os para si, para serem membros de um só corpo, que é a igreja. Verso 27. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Então veja como o Espírito Santo de Deus trabalha e como as coisas funcionam. Pega o ventilador, Pedro. Como as coisas funcionam, né? Foi Saulo, ou melhor, foi Barnabé, alegre com aqueles irmãos, fortalecê-los, dizer a ele que permanecesse no Senhor. De repente, a notícia foi se espalhando, e de repente, como diz no verso 27, naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, pregadores da palavra de Deus, vendo o que Deus estava fazendo, como Barnabé, que viu a graça de Deus ali no meio daquele povo. Desceram os profetas de Jerusalém para Antioquia. O que esses profetas vinham fazer aí? Certamente esses profetas também estavam alegres por ver que a graça de Deus estava alcançando pecadores, fraco, bota no fraco aí, pecadores na Antioquia. Na Antioquia. Eu vou sentar daquele lado ali e você bota para girar. Senta aí. Eu tô com frio. Então sente lá. Então naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Então esses profetas, um deles chamado Ágabo, né? Ele pelo Espírito Santo, né? Ele dava a entender pelo Espírito Santo, ou seja, não era uma revelação qualquer, era dirigida pelo Espírito Santo, que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. É assim que a igreja de Deus caminha. O profeta foi lá e pelo Espírito Santo disse que estava para vir uma grande fome sobre aquela região, sobre todo o mundo. E aí o que é que acontece? Veja, verso 29. Os discípulos, cada um conforme as suas posses,
resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. A igreja de Deus trabalha desta maneira. Os irmãos, cada um, conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Os discípulos, na verdade. Irmãos também. Então eles enviaram socorro. O profeta falou lá, da parte do Espírito Santo, que ia haver uma grande fome. Então os discípulos, conforme as suas posses, ou seja, tendo condições, ninguém dá o que não tem. Também ninguém, não é necessário dar muito nem pouco. Cada um conforme as suas posses. Resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. É assim que a igreja de Deus é manifestada. Afinal de contas, Jesus disse: nisto sabereis que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Isto é uma das maiores provas de amor. Os irmãos iam passar fome se esses irmãos aí, se esses discípulos não tivessem enviado socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Está passando por necessidade? Tava. Por quê? Porque nós vamos nos reunir agora e vamos enviar o necessário para eles, para socorrer esses irmãos, para que eles não passem fome, porque esta é a vontade de Deus. Que nós acudamos os nossos irmãos. Nisto é manifesto o amor, em que nós amemos uns aos outros. O que eles com efeito fizeram, enviando-os, verso 30, enviando os presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Então eles disseram que iam ajudar conforme as suas posses. Aliás, eles se disporam a ajudar conforme as suas posses. E o verso 30 diz que o que eles com efeito fizeram. Eles fizeram. Eles não apenas tiveram o desejo de fazer. Eles não apenas desejaram fazer. Mas eles fizeram. Enviando o socorro pelos presbíteros. Enviando os presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então que Deus aplique essas palavras em nosso coração, mostrando-nos como de fato um cristão deve viver em tempo de perseguição, em tempo de fome, em tempo de necessidade, olhando uns para os outros como um só corpo. Infelizmente, hoje nós temos muitos irmãos congregados em muitas denominações, mas uma vez que esses irmãos são verdadeiros no Senhor, eles são um só corpo conosco. Um só corpo conosco. Não existe essa ideia de, fulano é de tal denominação, então tal denominação é que tem que ajudar. Não, isso é diabólico. Isso é humano. Isso é qualquer outra coisa, mas não divino, não da parte de Deus. Se eu sei que o irmão está com necessidade, ele pode ser de onde for. Segundo as minhas posses, eu irei ajudá-lo. Segundo as posses dele, ele pode me ajudar. E assim cumpriremos a lei de Cristo, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vamos orar ao Senhor.